Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. E eu quero que você abra seu coração primeiro, depois sua Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 16. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Nós vamos ler do verso 1 a 3. Qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Meu Deus, suplicamos a graça e o favor do alto, a liderança do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra cumpra o seu propósito, que ela não apenas alcance o nosso coração com informação, que ela ilumine o nosso espírito, que ela promova, ó Deus, a edificação, a correção, o consolo, o alinhamento necessário para a glória do Teu nome mesmo. Confiamos no Senhor, na ação do Teu Espírito, e Te damos glória, honra, louvor pela certeza do que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero que a gente possa focar no verso 2. Todos os caminhos do Senhor são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Mas a gente leu esses 3 versículos para conseguir entender um pouquinho do contexto. No verso 1, a Bíblia fala dos planos do coração. O coração do homem pode fazer planos, né? É da natureza humana realizar, estabelecer projetos. No entanto, nossa vida não pode ser vivida, nenhum de nós pode escolher viver nossos projetos alheios ou desalinhados da vontade de Deus. Então, o verso 1 termina dizendo: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O verso 3 nos mostra que o assunto não foi abandonado. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Ou seja, Deus não se incomoda que eu e você possamos fazer os nossos planos. Ele não se incomoda, obviamente, abençoar os nossos planos, mas é necessário que haja um alinhamento. Essa expressão entregue suas obras ao Senhor, na NVI a tradução ficou um pouquinho mais próxima do original, consagre, né? Isso fala de eu e você não apenas exigirmos, ó Deus, está aqui, o Senhor tem que abençoar, mas fala dessa capacidade de perceber: esse é meu plano, qual a palavra do seu lábio, qual o seu propósito. E não apenas entendemos a direção de Deus para que a bênção dele se estabeleça sobre os projetos, mas a afirmação do verso 2 para mim mexe num ponto sensível, né? Qual é esse ponto sensível? Eu tenho entendido na caminhada cristã que o erro ou aquilo que é errado não se constitui, não é definido apenas pelo que fazemos. Obviamente a palavra de Deus classifica certo e errado. Em Deuteronômio 30 o Senhor diz, né, a partir do verso 15: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? E o Senhor diz: escolhe correto, escolhe vida. Mas a definição do erro não é apenas o que a gente faz. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que muitas vezes as pessoas erram pelo como fazem. Por exemplo, Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas o verso seguinte, o 3 diz: pedis e não recebeis. Então tem crente pedindo, mas também não recebendo, como que não pede. Ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então orar é a coisa certa para se receber de Deus, mas se você faz a coisa certa do jeito errado, não funciona. Então Jesus muitas vezes confrontou os fariseus, e eu diria que a maior parte do tempo não era pelo que eles faziam. Muitas vezes o confronto do Senhor tinha a ver com como, e algo ainda mais delicado, com o porquê faziam. Quando o verso 2 diz que o Senhor sonda o espírito, eu particularmente acredito que isso está relacionado à motivação. Algumas traduções apresentaram isso de forma diferente. Almeida, revista e atualizada, como a maioria das versões mais antigas de Almeida, as traduções por literalidade vieram do jeitinho que está no original: o Senhor pesa o espírito. O espírito, no entanto, não é material, não pode ser pesado de forma literal. Então a ideia de pesar aqui, né, ela precisa ser entendida como uma alegoria. Por isso a NVI traduziu: o Senhor avalia o espírito, né? A Nova Almeida que eu usei diz: sonda o espírito.
A NVT, a Nova Versão Transformadora, traduziu: o Senhor examina as intenções de cada um. E a Nova Tradução da Linguagem de Hoje: o Senhor julga as suas intenções. Eu quero ter uma conversa com vocês hoje. O tema da minha mensagem é: avalie suas motivações. Porque se eu e você queremos andar de forma correta diante do Senhor, isso não significa viver apenas do nosso esforço, significa usar os recursos dele, mas obviamente também entender a nossa responsabilidade. Nós precisamos saber lidar com o quesito motivação. Então alguém pode fazer a coisa certa pelo motivo errado. Por exemplo, se eu perguntar para você: pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho é certo ou errado? O que você diria? Todo mundo que ama, teme ao Senhor, quer ver o evangelho ser pregado, acredito que imediatamente vai responder: é a coisa certa, não tem nada de errado nisso. Mas olha o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, de 14 a 17. E diz: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Aqui é positivo. Ele diz: é verdade, e agora ele vai admitir algo negativo, que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Ou seja, proclamar Cristo é certo, mas fazer por um motivo errado bagunça todas as coisas. Ele diz: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, os de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, o time da inveja e rivalidade, aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Ou seja, a Bíblia mostra que alguém pode fazer algo tão nobre e louvável como pregar o evangelho com motivações erradas. E é por isso que a análise de certo e errado não cabe apenas ao homem. Às vezes nós vamos avaliar e a perspectiva pelo lado externo, pelo lado de fora, é: está tudo certo. Mas a pergunta é: qual é a motivação? E a motivação é algo que só Deus pode pesar e avaliar o coração. Eu lembro de algo que começou a chamar minha atenção para esse assunto. Há 18 anos atrás, começamos a nossa igreja em Curitiba, e eu já estava envolvido em um ministério que também era itinerante. Então eu passei, por exemplo, só antes da pandemia, 17 anos, em média, viajando toda quinta, sexta e sábado para servir o corpo de Cristo. E a maioria dos domingos à quarta-feira eu permanecia, servindo a igreja em casa, na cidade. Era um ritmo assim bastante intenso. Normalmente eu ainda ficava um domingo por mês fora, dá para aumentar isso na lista. Eu lembro que no início da igreja, acredito que a gente tinha ou perto de um ano, ou recém-completado um ano, eu comecei a fazer uma oração a Deus. E a minha oração era: Senhor, me deixa ficar um ano sem viajar. E um dia eu estava ali orando por isso, e o Espírito Santo falou: por que você quer ficar um ano sem viajar? Eu falei: para cuidar das suas ovelhas. A igreja está começando, eu deveria dar um pouco mais de atenção. E o Espírito Santo me perguntou: e os lugares onde eu tenho te levado também não são minhas ovelhas? Eu falei: ok, são todas as suas ovelhas, então eu quero cuidar das minhas ovelhas. Porque as suas ovelhas o Senhor confiou um pouco para mim, um tanto para o outro, um tanto. Então, daquelas que o Senhor me confiou, que eu creio que é minha maior responsabilidade, eu quero cuidar melhor delas. Nessa hora o Espírito Santo falou: você realmente está preocupado em cuidar só das ovelhas que eu te confiei? Ou você quer provar para fulano e beltrano? Eram dois pastores amigos da cidade, muito bem sucedidos. Ou você quer provar para fulano e beltrano que você é tão bom quanto eles? E a hora que ele falou isso, de alguma forma caiu uma máscara, alguma coisa que me impedia de enxergar. E eu percebi que inconscientemente eu já estava preocupado em mostrar serviço, Havia motivações corretas, mas havia motivações erradas se misturando no meu coração. Aquilo foi um choque tão grande, e eu comecei a me perguntar: quantas dessas a gente não faz ao longo do caminho? Mascarando motivações erradas com motivos corretos, achando que com isso a gente convence a gente, os outros. A gente pode fazer isso com qualquer um, mas não com Deus. Então, o ponto que eu quero explorar com você é uma conversa honesta para ver o que a Bíblia fala sobre o assunto. A Bíblia fala muito sobre o assunto. Aliás, é impossível aqui a gente tentar esgotar o assunto numa pregação. Mas eu queria construir o que nós vamos falar juntos com 3 questionamentos.
O primeiro deles, eu gosto muito de fazer perguntas quando estou lendo, estudando a Bíblia. O primeiro deles, o que está no coração? O segundo questionamento, o que influencia o coração? Para só então a gente terminar com o terceiro questionamento mais prático, como avaliar o coração? Então, em relação ao que está no coração, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então vamos focar nisso, sobre tudo que se deve guardar. A Bíblia nos manda guardar, proteger, defender muita coisa, mas diz sobre tudo que você tem que guardar. Seu foco número 1, guarde o seu coração. Por quê? A Bíblia diz: porque dele procedem as fontes da vida. O que afeta o coração, que é o manancial, o lugar da fonte, afetará todo o rio, todo o curso das águas que procede dele. Então alguém diz com muita propriedade: se você quiser macular um rio, você não precisa correr o leito todo do rio tentando sujar água. Vá macular a fonte, né? Se você conseguiu macular a fonte, o restante do rio vai estar maculado. Então a Bíblia trata o coração dessa forma e ele merece a nossa atenção. Porque muitas vezes nós estamos desejando coisas boas por motivos errados. Eu sei que desejar coisas erradas é parte de uma briga que nós temos com a velha natureza, que tem que ser subjugada. Mas eu quero falar a gente que quer passar de nível, que quer crescer, que quer estar cada vez mais perto do Senhor. E nós precisamos entender que essa batalha se estende não só a evitar o que é errado, mas muitas vezes a lidar com questões com o como e principalmente o porquê fazemos algo. Atos capítulo 8, de 18 a 23, nos fala a respeito de um homem que se converte com a mensagem, com a pregação de Filipe. E o texto diz assim: quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Esse homem faz uma proposta aos apóstolos. O evangelho chega em Samaria, as pessoas estão sendo salvas, curadas, libertas, batizadas. A notícia do avivamento de Samaria chega em Jerusalém, mas chega lá o comunicado: olha, eles foram salvos, batizados nas águas, mas sobre nenhum deles ainda veio o Espírito Santo. Jerusalém via nada mais, nada menos do que Pedro e João, só diretoria. E eles chegam lá para impor as mãos e o povo começa a ser cheio do Espírito Santo. Simão, que converteu, né, era um mágico, influenciou muito a cidade. Agora ele está colado em Filipe, está acompanhando tudo. Agora ele está empolgado com os apóstolos. A Bíblia diz que ele abraçou a fé, né? Não há nada que indique o contrário. Ele foi batizado e agora ele vê isso e ele fica empolgado. E ele oferece dinheiro para os apóstolos. Eu já vi muitos pregadores dizendo: Simão quis comprar o Espírito Santo. Não é isso que ele quis comprar. E diz: me deem também esse poder, para que aqueles sobre quem eu impor as mãos possa receber o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Eu quero ter um ministério como o de vocês, eu quero fluir como vocês, eu quero abençoar pessoas como vocês estão abençoando. Impor as mãos sobre outros para que sejam cheios do Espírito Santo em si mesmo é errado? Não é uma pegadinha, gente. É errado? Não. Agora olha o que Pedro responde para ele. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Eu gosto de uma versão mais contundente, são as antigas: vá tua prata contigo a perdição. Né? Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. O dom aqui não é a pessoa do Espírito, mas de poder fluir e ministrar. Ele diz: não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal, ore ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Então, em primeiro lugar, seu coração não é reto. Talvez Ele perdoe o intento do coração. O tempo todo o problema apresentado aqui é o coração. E ele diz: porque vejo que você está cheio de inveja. Onde que a inveja entra aqui nessa história? A Bíblia faz questão de relatar em versículos anteriores quem era o Simão. Aliás, quando você pega Atos capítulo 8, né, me parece que a Bíblia fala mais sobre Simão do que Filipe, do que Samaria, do que os apóstolos, do que qualquer outra coisa. Dos versos 9 a 13, eu li agora Atos 8, de 18 a 23.
nos versículos 9 a 13 de Atos 8, a Bíblia diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, deixava o povo de Samaria admirado, dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo, esse muito tempo também é importante, durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. A questão é, antes de converter, quem era Simão? Simão era o cara. Ele vivia debaixo dos holofotes. Toda a atenção estava em cima dele. Agora Filipe chega pregando o evangelho, expulsando demônios, curando paralíticos. O reino de Deus está chacoalhando aquela cidade. Ele mesmo se dobra e se rende. Mas Filipe está debaixo dos holofotes. Daqui a pouco chegam Pedro e João e roubam a cena toda. E agora eles estão debaixo dos holofotes. E esse cara diz: eu quero ser como um de vocês. O que ele está desejando não era errado. Mas o que ele não percebia era o quê? A inveja, que realmente estava lá dentro da alma. Eu preciso resgatar meu lugar sobre os holofotes. E muitas vezes nós mascaramos intentos errados, tentando justificar isso com ações corretas. E isso pode se tornar delicado. Então nós temos aqui alguém correndo atrás do que é certo, pelo motivo errado. Agora deixa eu te mostrar. E outra, Deus barrou esse cara e diz: eu não quero você trabalhando para mim enquanto você não resolver esse negócio no seu coração. Então, o camarada que queria a coisa certa pelo motivo errado, Deus diz: eu te resisto. Agora nós vamos ver um outro que Deus diz: eu vou te favorecer. Porque embora você esteja na iminência de fazer a coisa errada, você tem o motivo correto. Vá comigo para Gênesis, capítulo 20, dos versos 1 a 7. A Bíblia fala de um camarada chamado Abimeleque. O texto diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Alguns chamam isso de meia-verdade, porque eles eram irmãos por parte de pai, mas não de mãe. Eu gosto de chamar a meia-verdade de meia-mentira. O acordo de Abraão com ela, era o seguinte: eles podem me matar por causa de você. Então, nós vamos ter esse acordo para você proteger minha vida. O texto diz: então, esse então é ciente da informação de que era irmã e não esposa. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã, e ela também me disse: é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. A defesa dele foi boa. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Intercederá por você, você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Então nós temos um cara querendo fazer a coisa certa pelo motivo errado. Deus diz: você eu paro, eu travo. O outro que está na iminência de fazer a coisa errada por motivo certo, Deus diz: você eu vou te ajudar a entender as coisas, porque estão te enganando. Vão te arrastar para um lugar onde a motivação do seu coração não queria que você trilhasse. Sabe, eu e você precisamos entender que aquilo que enche o nosso coração tem um impacto maior do que o que imaginamos. Mas a pergunta é: o coração inclinado ao erro, como o de Simão, ou inclinado àquilo que é correto, como o de Abimeleque, ele simplesmente nasce dessa forma? Ou o que está no nosso coração é algo que nós cultivamos? Certamente a Bíblia fala não só sobre cultivar, mas fala sobre proteger, sobre tudo que se deve guardar. Por que proteger? Porque o coração, ele não se estabelece indo na motivação errada ou certa apenas pelas nossas decisões, mas a gente pode ser influenciado na hora de fazer escolhas, planos, projetos, por influências. Então a pergunta é: o que influencia o nosso coração? Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, Deus diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o ambiente de decisões é apresentado na Escritura como coração. A Bíblia não está falando do órgão que bombeia o sangue, a analogia é para falar daquilo que se decide no íntimo, mas a mesma Bíblia que nos mostra que a gente toma decisões ali, mostra que o coração pode ser influenciado. Então, eu li intencionalmente um texto que fala do coração e que fala de oferta. Por quê? O próximo tem a ver com o assunto e eu quero relacionar as coisas. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. A pergunta dele, de Pedro, o apóstolo, foi: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir ao Espírito Santo? E diz: o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração para você fazer a coisa correta. Então você pode ter uma influência positiva, mas você permitiu que Satanás enchesse seu coração, você pode ter uma influência negativa. O reino da luz e o reino das trevas tentarão influenciar o coração. Por quê? Porque ali é um lugar estratégico, as fontes da vida. E o diabo consegue nos fazer errar, mesmo sem que a gente faça a coisa errada. Ele pode contaminar o coração e nos levar a fazer a coisa certa por motivos errados. E é por isso que nós precisamos perceber que existe a dimensão de influências. Agora, o que eu e você precisamos de fato entender é que, ainda que a gente se permita ser influenciado, a Bíblia não permite que a gente transfira a responsabilidade. O diabo pode encher o coração e nos levar para o lado errado, sim. Mas não adianta aquela conversa de Abraão dizer para o Senhor, né? A mulher que tu me destes, né? Tipo, foi tanto ela como o Senhor que botou ela na minha vida, não fui eu. Deus vai para cima da mulher, e aí? A mulher diz: foi a serpente, foi o Satanás. Ninguém admitiu nada ali. Quem foi mais nobre de caráter na história foi o diabo, que não jogou ninguém. Assumiu a conta. Então, a Bíblia não permite que a gente responsabilize outros. Se a gente se permitir ser influenciado, a responsabilidade ainda será nossa. E eu e você precisamos entender, na hora de avaliar motivações, que cada um dos lados vai influenciar com aquilo que é, com aquilo que tem. Filipenses 2,5 diz: tenham em vós o mesmo sentimento. Outra tradução diz: o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Eu aprendi a me questionar desde a adolescência: o que Jesus faria numa situação como essa? Com o tempo aprendi a questionar como ele faria, e não só o quê. E muitas vezes comecei a me perguntar por que ele faria, né? Porque a gente pode diferir nessas coisas. Por outro lado, o reino das trevas vai tentar influenciar também com aquilo que tem. Satanás vai tentar influenciar com aquilo que é. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 6 e 7, a Bíblia diz sobre quem almeja o episcopado, nos primeiros versículos do capítulo. E aqui o texto sagrado diz que o bispo não seja recém-convertido, neófito, novo na fé. Porque alguém recém-convertido ainda não pode ser levantado numa posição de liderança. O texto diz: para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Né? O que significa a condenação do diabo? A Bíblia diz que o motivo da sua queda e dele ter sido expulso foi o orgulho. Né? Isso Paulo obviamente está fazendo uma leitura de Isaías 14, Ezequiel 28, né? Que são textos que obviamente apontam para essa história e mostra ele dizendo: eu subirei acima das estrelas do céu, serei semelhante ao Altíssimo. Então, cada um influencia com aquilo que tem. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Satanás caiu com o orgulho e ele quer arrastar a gente, né, nesse mesmo lugar, e nós precisamos sempre estar atentos. Agora, isso não significa que porque o coração pode ser influenciado, que as influências sejam irresistíveis. Mesmo a intervenção divina. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, citando um texto do Antigo Testamento, diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Quando Deus está tentando influenciar o coração, nós podemos endurecê-lo, ou seja, fechá-lo para ele, dizer: o Senhor não entra e não influencia.
Então, se vale para Deus, deveria valer para o reino das trevas, que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. No entanto, apesar de ser influenciável, não é um processo que não possa ser, obviamente, impedido, principalmente quando falamos da influência negativa e não da divina, e nós vamos ser responsabilizados por isso. Mas a gente precisa parar para pensar que muitas decisões são tomadas, às vezes, por razões que nem nós percebemos com clareza. Em Daniel, no capítulo 2, por exemplo, você vê Nabucodonosor tendo um sonho, nós podemos chamar mais do que um sonho, foi uma visão de Deus, uma visão profética. Ele vê uma estátua composta de 4 metais diferentes. A Bíblia diz: a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre de bronze e as pernas e os pés eram de ferro. Na hora de interpretar a visão, Daniel diz para ele: você é a cabeça de ouro. Mas ele diz: depois de ti virá um reino inferior ao seu, que significa que mudança de metal era mudança de reino. O que essa estátua representava? Os impérios mundiais. Nunca na história da humanidade houve alguém que dominasse o mundo dos seus dias. A Babilônia foi o primeiro império de proporções mundiais. E agora a conversa está sendo dirigida ao camarada que governa o mundo dos seus dias. E de você é a cabeça da estátua, mas você vai ser trocado. Depois de você vem um reino inferior ao seu. O próprio livro de Daniel nos mostra, o que a história também registra, né, que o governo mundial de Babilônia foi sucedido pelos medo-persas. O livro de Daniel já profetizava que viria a Grécia. E nós sabemos pela história que Alexandre o Grande dominou o mundo, sucedendo os medo-persas, que por sua vez sucederam Babilônia. Mas haveria um 4º império mundial, que nós sabemos foi o Império Romano. O que a visão dizia? Que uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, ou seja, intervenção divina, não humana. E a pedra atingia a estátua onde? Nos pés. Ou seja, o que Deus iria fazer não era no tempo do governo de Babilônia, nem dos medo-persas, nem da Grécia. O que Deus ia fazer ia acontecer nos dias do 4º império, o dia ou tempo do Império Romano. A estátua era destruída, ou seja, Deus está dizendo: vou deixar essa brincadeira de governar o mundo durar 4 impérios seguidos. E Deus está dizendo: eu vou acabar com isso. Quando a pedra atingia a estátua nos pés, ela era esmiuçada, não sobrava nada. Mas a Bíblia diz que aquela pedra que substituiu agora a estátua, ela começa a crescer, se torna uma montanha que enche toda a terra. O que Deus está dizendo? Eu vou derrubar o reino dos homens e eu vou estabelecer o meu reino sobre a terra. Essa profecia passa a ser entendida como messiânica. A pedra é Cristo. Aliás, há muitas profecias messiânicas relacionando, comparando Jesus com a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, na visão aqui de Daniel, né, a pedra. Então o que Deus estava dizendo nos dias do 4º império, e quando Jesus chega nos dias do Império Romano, ele chega dizendo: o tempo está cumprido. Essas coisas estão todas relacionadas. Agora, o Nabucodonosor, ele não entendeu foi nada do resto. A cabeça dele deve ter parado no: depois de você vem um reino inferior ao seu. O duro não era perder para o outro, é perder para um outro inferior. O que ele faz no capítulo seguinte, gente? Capítulo 3, Daniel começa dizendo que Nabucodonosor levantou uma grande estátua. Lembra do que ele sonhou? Com a estátua. Ele levanta uma grande estátua inteira de ouro. O que ele está dizendo? Não vai ter prata, não vai ter bronze, não vai ter ferro. A estátua sou eu. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca. A pergunta é: ele fez isso consciente? Não sabemos. Mas normalmente, na dinâmica de relacionamentos, não só familiar, no trabalho, no dia a dia das nossas escolhas, mas até na igreja, até questões ligadas ao ministério, nós podemos estar sendo alimentados por motivações que não reconhecemos. E muitas vezes, nós vamos ter de um lado Deus tentando nos influenciar positivamente, e do outro, Satanás tentando influenciar. Então o coração tem que ser guardado, protegido. E a pergunta a ser feita é: como avaliar o coração? Já que esse é o tema, né, da nossa mensagem, como avaliar o coração? Em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, a Escritura diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A verdade, seu coração está sempre pronto para trollar você.
para pregar peça em você, te levar a análises, né, complexas, erradas, equivocadas. Eu me lembro que alguns anos atrás, não estou falando de tanto tempo assim, né, estou falando de bem menos tempo do que a história que eu contei quando mudei para Curitiba. Eu já achava que estava bem maduro. Eu estava num evento, não fui para ministrar, fui para ser ministrado, para receber como todo mundo. Um evento fantástico, uma organização incrível, tudo com muita excelência. Estou dizendo isso porque tudo era impecável, era uma inspiração ver um evento funcionando tão bem. Mas o tempo todo eu estava me sentindo mal. E o sentimento é como se estivesse me tratando mal, mas ninguém estava tratando ninguém mal. Todo mundo estava sendo muito bem tratado, tudo funcionava muito bem. E aquilo passou de um dia, o segundo. Eu estou num ponto que eu não consigo entender, justificar aquilo. Pensei, o diabo está tentando me roubar, repreendo o inimigo, o sentimento não vai embora. E eu lembro de um momento que eu fui orar, falei, Deus, o que está acontecendo? E no momento que eu perguntei, eu não esperava a resposta, muito menos a resposta que veio. O Senhor me disse, o que está acontecendo é que sua alma está desconfortável. Eu falei, desconfortável porque é tudo bom, é tudo maravilhoso. E sua alma está desconfortável. Porque aqui você não é preletor, aqui você não tem tratamento VIP, aqui você é um como todo mundo. E eu fiquei chocado. Por quê? Eu nem tinha percebido aquilo. Então, a questão que eu e você precisamos é como nós vamos avaliar o coração. Se ele é enganoso, como a gente pode fazer isso direito? O mesmo texto que diz que o coração é enganoso no verso 9, continua no verso 10 de Jeremias 17 o seguinte, dizendo, eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, Deus está dizendo, a leitura correta que você não pode fazer, Deus diz, eu posso. E aí nós voltamos lá em Provérbios 16, 2, o texto do início. Eu, Senhor, né, sondo o coração, está exatamente alinhado com aquela declaração de o Senhor sonda o Espírito. Por quê? O texto está dizendo os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Muitas vezes nós não estamos errando, que a gente acordou de manhã dizendo hoje é dia de maldade, hoje eu vou fazer errado. Você simplesmente está avaliando e está até dizendo eu acho que isso é certo, porque não conseguiu pesar a motivação. E quem pesa é Deus. A responsabilidade de guardar o coração é nossa, mas sem Deus nós não vamos conhecê-lo profundamente. Então, para avaliar motivações, a conclusão que eu chego é que ainda que a responsabilidade seja minha e sua, nós não podemos fazer isso sozinhos. Jeremias 11:20 diz, Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Apocalipse 2:23, Jesus falando, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Você ainda pode pegar a declaração de Paulo aos Coríntios, falando, né, do Espírito Santo que sonda, perscruta todas as coisas. A verdade é que eu e você temos recursos para avaliar o coração. Autoexame, ele é algo correto, é importante. Eu acho que toda pessoa o tempo todo tem que estar se avaliando, né? Paulo fala sobre isso na ceia. 1 Coríntios 11:28, examine-se o homem a si mesmo. Então o autoexame é bíblico, não estou falando contra ele. Mas quando nós falamos de motivação, quando nós falamos de avaliar não só o que fazemos, mas começamos a entrar no terreno do como. Jesus confrontou os fariseus nos assuntos relacionados à esmola, oração e jejum. Da esmola errado? Claro que não. Orar, menos ainda. Jejum, também não. Mas o problema não era o que eles faziam, era o porquê. Jesus disse, vocês estão fazendo essas coisas só para ser vistos pelos homens. Ou seja, isso aqui não é uma prática de piedade. É algo que vocês encontraram para no nicho, no meio de vocês, se promoverem e buscarem reconhecimento. Então, o autoexame, ele é muito mais eficaz na hora de avaliar o quê? Porque nós já temos padrões. Mas quando começamos a entrar no terreno do como e do porquê, melhor do que só o autoexame é adicionar, não excluir aquele, mas adicionar o que eu gosto de chamar do exame do alto. Eu gosto desse trocadilho. O que é o exame do alto? Salmo 139, nos versos 23 e 24, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que ele está orando? Porque os caminhos do homem parecem puros aos seus próprios olhos. Está dizendo, eu preciso da sua checagem.
eu preciso da sua conferência. Então, eu concluo chamando a sua atenção que saber não apenas o que fazemos conta, mas também o como e por que fazemos. Conta diante de Deus, conta diante do reino espiritual, conta no sentido de consequências naquilo que fazemos. Então, avaliar, ou, de acordo com o que eu falei agora no fim, se permitir ser avaliado acerca da agenda oculta do coração, é algo importante. E eu e você precisamos cultivar um nível de relacionamento onde a gente aprenda a tirar tempo com Deus, desenvolver sensibilidade ao Espírito Santo, né? Para que muitas dessas coisas possam ser simplesmente trazidas à tona. Eu gosto ainda assim de, sem jogar fora o exame do auto, combinar isso sempre com o autoexame. O tempo todo eu fico me fazendo perguntas. Se eu faço bem, por que eu estou querendo fazer isso? Se não faço também, por que eu estou decidindo isso? Estava com a reunião com um grupo de pastores e lancei um desafio para eles, dizendo: gente, será que nós podemos nos unir, meter a mão no bolso e abençoar fulano? Um deles respondeu: eu abençoo qualquer um, menos ele. A hora que falou aquilo, já levantou a bandeira vermelha. Eu falei: por que menos ele? Né? E obviamente o que ele estava transbordando sem perceber, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, era algo que tinha que ser resolvido lá dentro. Então muitas vezes a gente não consegue avaliar, mas há momentos onde pessoas à nossa volta vão dizer: ei, tem algo errado. E o camarada não precisa ser profeta, você está transbordando o que está errado. Mas há momentos onde nem eu, nem a pessoa que está próxima me ouvindo podem perceber. Mas o Deus que pesa, que avalia os espíritos, Ele quer trazer isso à tona. Então eu e você precisamos entender que há algumas ferramentas que Ele tem para trazer isso à tona. A primeira delas, eu quero destacar como sendo aqui, né, a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, nós temos uma declaração importante que a Escritura faz sobre si mesma. O texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O que a Bíblia está dizendo: mais afiada que espada de 2 gumes. Isso não é parte do nosso contexto como era do deles. A maior parte das ferramentas deles tinha um gume só. Machado, o gume é o corte, um corte só. A foice para a colheita, um corte de um lado só, né? A faca ou o cutelo que se usava para preparar comida, de um lado só. Mas a espada para a batalha, corta dos 2 lados, porque isso tanto facilitava o manejamento, como na hora da execução de alguém, ela se tornava bem penetrante. E a Bíblia está comparando isso, mas diz que ela penetra não só a ponto de dividir alma e espírito, são coisas distintas, ficam bem juntas e às vezes é difícil discernir. E de juntas e medulas, coisas distintas, mas ficam bem juntas. E o texto diz: apta para discernir ou julgar os pensamentos e propósitos do coração. O verso 3 diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tiago capítulo 1 fala da palavra como um espelho. Muitas vezes no tempo de leitura bíblica, e a gente não lê só para ter informação, a gente não lê só para conhecer o credo e a doutrina. Nesse momento de meditação, eu tenho percebido como Deus traz à tona coisas que estão no meu coração e precisam ser resolvidas num nível bem mais íntimo. Mas, além de perceber o quanto Deus trabalha, né, por meio da sua palavra, trazendo essas coisas à tona, eu tenho também reconhecido a importância de que a gente cultive uma vida de sensibilidade ao Espírito Santo. Eu citei outros exemplos onde eu não estava lendo a Bíblia, mas no momento onde estava orando, o Espírito Santo diz: aí, o que está dentro de você é isso. E às vezes a gente fica até chocado. Mas se você combina o autoexame com o exame do alto, a gente, com a ajuda de Deus, consegue entrar nesse lugar de Provérbios 16:2. O Senhor sonda o espírito, ainda que os caminhos de uma pessoa pareçam puros aos seus olhos. A consequência de, se a gente vive esse processo, eu faço planos,
A resposta certa vem do Senhor, não quero estar desalinhado a Ele. Eu estou olhando, parece certo, mas é Deus que precisa avaliar meu coração. Então, se eu entrego minhas obras ao Senhor e os motivos dela, e consigo me alinhar, o resultado, a bênção de Deus vai se manifestar. Aquilo que você tem planejado se realizará. Que Deus nos ajude a continuamente não nos deixarmos enganar pela agenda oculta do coração, por motivações erradas, mas permitimos que a luz dele trabalhe dentro de nós e que a gente não faça apenas a coisa certa, mas que a gente possa fazer sempre do jeito certo e pelos motivos certos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Espírito Santo, nós oramos que a Tua palavra trabalhe em nós e produza resultados não só aqui e agora. Nós oramos que depois do culto e da reunião, aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça. Mas também sabemos que alguns resultados podem começar a se manifestar agora. E nós queremos estar abertos à Sua voz, à Sua liderança, ao Seu toque. Nós queremos entender a responsabilidade de avaliar nossas motivações e entender a nossa incapacidade de fazer isso sozinhos, sem o Senhor. E nós pedimos graça e favor. Sabemos que o Senhor promove um entendimento como esse, não porque quer nos colocar debaixo de culpa ou condenação, mas justamente porque quer permitir que a gente não erre. E em questões onde erramos, o Senhor quer permitir que possa haver o devido conserto, e nós somos gratos pelo Seu amor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Eu oro que a palavra comunicada gere fé, eu oro que haja correspondência, eu oro que de fato o Senhor possa trazer à tona o que está dentro de nós e que nós possamos corresponder com o Senhor nesse processo. Eu oro por um despertamento para que possamos entender que o coração, que é a fonte da vida, precisa ser guardado, precisa ser policiado, não das influências do céu, mas das influências malignas. E nós oramos que o Senhor nos dê uma capacidade de discernimento e que a disposição e a decisão do nosso íntimo seja de andar alinhados com o Senhor na questão do coração. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Clique e veja mais vídeos como esse.